Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje eu conversei com Alex Nascimento, que é professor de blockchain da UCLA, ou UCLA, né, Universidade da Califórnia, e também membro do Conselho do Mercado Bitcoin no Brasil. Tá? Um cara que já está aí há um tempão nesse mercado, escreveu um livro sobre security tokens lá em 2018, quando a discussão ainda estava entre ICO e STO, né, e que esse livro, por acaso, está indo agora para a 4ª edição. Né? Aconselho todo mundo a dar uma olhada, porque ele ampliou um pouco, como vocês vão ver aqui, que ele vai comentar, isso daí para Web3, para RWA, para tokenização, um pouco de tudo do que a gente está vendo aí hoje, e que na verdade já estava muito lá no livro dele, mas com outros nomes. Né? A gente comenta um pouquinho até sobre essa mudança na sopa de letrinha aí que a gente vai vendo aí dentro desse mercado cripto, tá bom? Conversamos também sobre stablecoins, sobre CBDC, sobre blockchains públicas, privadas, assim, de uma conversa muito ampla, né, de quem está por dentro de tudo que está acontecendo em cripto nos Estados Unidos, no mundo e também no Brasil. Tá? Uma conversa muito legal que eu gostei bastante e que eu espero que vocês também curtam como eu curti. Tá bom? Então com vocês, Alex Nascimento. Alex, você esteve aqui há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Já, e não era a primeira edição, acho que já era talvez a 2ª edição do teu livro lá sobre Security Tokens, ou seja, é um dos caras que começou com essa história de Security Token quando a gente estava ainda falando praticamente de ICO lá atrás, né? Então, assim, com o livro e com tudo. E você está agora lançando a 4ª edição já do teu livro, né? Acho que eu queria, para começar aqui, a gente começar a engrenar a conversa aqui, comentasse um pouquinho como é que foi essa trajetória aí, desde o primeiro livro, desde a primeira versão do livro, né, até essa versão de hoje. Assim, como é que você está vendo essa evolução dessa parte de valores mobiliários tokenizados, vai Security Token Offering? Não, muito legal. Primeiramente, queria te agradecer, você sempre um querido aqui e um grande promotor da nossa indústria. Então, agradecer aqui o convite e a todos que nos assistem. A jornada foi super interessante, né? E uma das coisas que eu falo sempre para meus alunos é que o mercado cripto ele tem a sua história, né? E a gente que é da indústria brinca que é quase uma história de vida de cachorro. Um ano em cripto é 7 anos na vida normal, se não for mais. Né? E ele tem os seus desafios, e o mercado vira para um lado, vira para o outro. E parte dessa jornada foi o que a gente viveu com o livro. O que aconteceu foi que, em 2000, eu já dava aula na UCLA, né? Que é a Universidade da Califórnia, Los Angeles, conhecida na América Latina como UCLA, já há quase uns 10 anos. E aí, em 2017, quando o Bitcoin saiu de 1.000 e foi para 20 mil, não só a universidade, mas o mercado inteiro ficou super animado com Bitcoin, ICO, todas as coisas que estavam acontecendo naquela época. E a universidade queria ter uma iniciativa que trabalhasse com blockchain, num laboratório, etc. E eu fui apontado para liderar essa iniciativa, criar o currículo. Isso foi em 2017. Aí entra a história, né, do mercado. Em 2018, para quem acompanha o mercado desde então, vai lembrar que a SEC, que é a CVM americana, entrou meio que com o pé na porta, pegou o mercado de surpresa e falou: olha, ICO, no nosso ver, emissão de valor mobiliário não regulado. E nos Estados Unidos não vai poder mais. Né? Aí a gente pode aqui entrar no que pode ser feito nos Estados Unidos, dentro do arcabouço regulatório que foi criado pelo Obama, que nem estava mais no poder na época. Mas, em síntese, a SEC disse que não podia mais emitir ICOs, a não ser que eles fossem regulados. E isso criou-se o mercado que hoje chama RWA, mas que na época chamava Security Token, né, que eram tokens que eram considerados valores mobiliários e regulados. E aí eu acho que tem 2 vertentes que eu acho que é importante para quem acompanha a história do mercado lembrar. Uma é por que a SEC americana é assim, tipo, né, a dona não diria a dona da indústria, mas o DJ da indústria, né? Quem toca, quem determina o ritmo da música. Isso vale muito a pena lembrar, é porque o mercado americano representa 40% de todos os trades financeiros do mundo. Então, qualquer player
relevante, bancos brasileiros, bancos internacionais, bancos suíços, vai olhar para o que a SEC está falando, porque isso representa 40% do mercado mundial. Ela regula 40% do mercado mundial. E, obviamente, ela disse que não podia mais fazer nada que não fosse um security token. E a universidade, sendo uma universidade federal, na verdade não é uma federal, é um estadual, né? Ela é da Califórnia, Universidade da Califórnia. Mas análogo a uma universidade federal no Brasil, ela tomou uma posição de que a gente tem que ensinar os alunos o que está dentro da regulamentação. E, obviamente, nessa época não tinha livro nenhum sobre isso. Então, a gente pegou essa iniciativa e criou um livro que chamava Security Token Offering, que está na Amazon, é STO Financial Revolution, que eu quero dar o spoiler aqui na FinTrader, a primeira vez que a gente vai anunciar isso, que a gente vai não só lançar ele em português na segunda metade do ano e convidar publicamente você aqui para contribuir. Eu definitivamente não sou dono da verdade desse espaço. Esse espaço cresce de uma maneira mais rápida do que a gente consegue ler, você sabe disso, eu sei muito bem disso. E assim, o livro ele é uma colaboração das melhores mentes do mercado, né? A gente tem executivos como a Sandra Rowe, que contribuíram para o livro, que foi quem trouxe o Bitcoin para o Chicago Mercantile Exchange. E aí eu também queria te convidar para contribuir, e a gente vai lançar ele em português. Mas foi um pouco essa jornada, e a gente vem fazendo updates nele, né? Porque isso foi em 2018. Então, entra NFT, entra metaverso, entra game, e hoje entra ele não mais... essa bagunça exato, toda. Exato. E hoje não é mais só sobre security token, né? O título continua security token, mas a gente cobre todos esses temas. E aí a tradução para português vai ser lançado no segundo semestre, e aí vai virar só The Token Financial Revolution, ou a revolução financeira dos tokens. Que legal, que legal. E aí a gente entra num ponto também que é um pouco dessa sopa de letrinha, né? Você comentou um pouquinho, isso aqui chama agora RWA, antes chamava Security Token, etc. Eu tenho a impressão, Alex, eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião, que essa sopa de letrinha que a gente acaba inventando para tentar definir esse termo acaba complicando muito mais o entendimento de quem não é do coisa. Fica muito mais difícil para quem tem que ensinar ou se comunicar, né, como eu ou como você, etc., sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de colocar alguma coisa dentro de algumas caixinhas para conseguir também organizar essa bagunça aqui, né? Como é que você vê essa de stablecoin, CBDC, RWA, memecoin, tanto nome que é criado aí, NFT, né? Tanto nome que é criado nesse mercado aí, e que acaba talvez dificultando a coisa. O que talvez alguns desses nem precisasse. Eu acho que já poderia até usar nomes do mercado financeiro tradicional e colocar só um digital na frente, alguma coisa assim, já resolveria. Como é que você vê isso daí e como é que você ajusta a tua didática para comunicar essa sopa de letrinha enorme aí que a gente cria? Isso é uma excelente pergunta. Eu não sei se eu tenho uma boa resposta para ela, porque realmente é uma sopa de letrinha. A gente tenta segmentar por capítulo, né, ou por tema. Então, coisas que a gente foi incluindo no livro. Na versão anterior, a gente já falava de NFT. Nessa versão atual, a gente está falando de tokens de agentes de inteligência artificial. E é super interessante para mim essa indústria. Uma das coisas que me fascina sobre a indústria é o quanto rápido ela se auto-inova, né? Eu nem sei se essa palavra existe, mas ela é uma constante inovação dela mesma. E hoje a gente está falando de agentes de inteligência artificial tokenizados, que para quem não acompanha essa vertente da indústria, seria um agente de inteligência artificial, tipo um chat GPT, que você compra ele com tokens, ou que para você acessar ele, você teria que ter tokens. Então, eu acho que a maneira mais fácil de você olhar a indústria, e uma das maneiras que eu tento usar nas aulas, é a cronologia dos eventos, que para mim é super interessante, né? Em 2018, começou essa história de security token. Mas por que começou? Foi porque a SEC falou que não podia mais fazer ICO. Aí você vai evoluindo, né, para o mercado.
por que as meme coins ficaram famosas? Porque antes da meme coin teve os NFTs, né? E aí E construir aquela coisa que você vai construindo, eu dou uns exemplos nesse sentido, que é o exemplo da casa, né? Você vai construindo por tijolo a tijolo. Não adianta querer colocar o teto lá primeiro, porque não a casa cai, não fica, né? Então, assim, é um pouco. Você vai no tijolo lá. Primeiro você teve o ICO, depois o STO, depois veio NFT, depois um pouco dessa história, né? Que vai criando essa história, essa narrativa. Acho que é um jeito que eu uso também. A cronologia da indústria, né? Se a gente falar, a indústria não tem nem 10 anos, assim, de real indústria, né? As pessoas dizem, o Bitcoin foi inventado lá em 2009, mas ninguém usava, era coisa de pouca gente transacionando. A indústria realmente tem aí seus 10 anos. Uma coisa que eu acho, eu gostei dessa tua, ela se auto-inovar, né? O tempo inteiro dela se auto-criar. Né? Esse evento das meme coins que a gente teve aí no último semestre do ano passado, basicamente, né? Que foi aquela expansão de coisa, me surpreendeu muito a como ficou fácil você criar um token. Né? Assim, coisa que a questão de, sei lá, 1 ano e meio atrás, talvez, você precisasse entender alguma coisa de código, você teria coisa. Hoje você tem algumas UX dentro do ambiente da Solana lá que você cria. Eu que não entendo nada de código, vamos dizer assim, apesar de entender o raciocínio, eu crio um token para minha empresa a hora que eu quero, com a quantidade que eu quero, distribuo para quem eu quero. Você já bota em pool de liquidez, né? Então, assim, aquela coisa que em 1 ano e meio, tá aí, virou fácil. Né? Então, assim, e que aí facilita um pouco até essa onda de criação de token. Se ele vai ser uma security ou se ele vai ser só um token, é uma discussão mais jurídica do que de tecnologia, né? Mas o meu ponto que eu queria explorar talvez um pouco agora é, ok, a gente está com uma tecnologia que vem evoluindo ainda muito nova, 10 anos, mas que, dada essa velocidade que você comentou de auto-inovação, de velocidade, ela tem uma velocidade muito grande de trazer coisas novas e, ao mesmo tempo, o que eu vejo, ela tem uma capacidade de integração de mercado financeiro tradicional que está ficando cada vez mais evidente e mais rápido. É isso que você acha também? Como é que você está vendo essa incorporação de coisas que há, talvez, 5 anos eram cripto no mercado tradicional? Isso é super interessante que você levanta esse ponto, porque esse era a nossa grande tese em 2017. Que ela era baseada no seguinte, assim, ou ativos digitais vão ser uma coisa que grandes players, como no Brasil a gente tem BTG, Portilho, sempre puxando a inovação, Itaú, né, aqui nos Estados Unidos, Bank of America, Citi, State Street, que agora estão anunciando custódia, ou esses players vão adotar ativos digitais, ou continuaria sendo uma coisa muito legal que gente nerd que nem eu estava curtindo. Porque você não ia ter distribuição em massa. E você tem uma parte que ainda não foi bem resolvida do mercado de Web3, que é a usabilidade, né? Não é muito user-friendly. Assim, as pessoas têm um pouco de receio. Eu acho que, basicamente, porque se você fizer um erro, não tem 0800 para você ligar e falar, por favor, refaz o meu depósito. Então, isso cria um certo problema na adoção. Eu acho que é isso, Alex. Acho que é um pedaço assim, de custódia, assim, né, de que você não tem o 0800, mas eu acho que a usabilidade mesmo ainda é ruim, né? Você pegar a carteira da MetaMask ou das próprias carteiras Solana, você tem que entrar lá, fazer, assinar. Se você tem uma hard wallet, você tem que assinar na hard wallet uma porrada de numerozinho que você não sabe muito bem o que é, né? Então, assim, não tem aquele negócio de Pix, né? De você falar assim, pô, vou mandar um Pix pro teu telefone e foi. Né? Então, assim, eu acho que é um pedaço custódia, é um pedaço usabilidade que tem melhorado também. Né? Antes não tinha nem MetaMask, né? Então, assim, quando começou lá atrás, era aquele caos completo em relação ainda, mas ainda tem muito espaço para melhorar aqui, né? E aí era essa a tese, né? Tipo assim, ou os grandes players no mercado financeiro vão adotar isso, ou isso vai continuar sendo uma brincadeira de gente que curte tecnologia. Acho que para o bem de todo mundo, a gente cada vez mais vê
o mercado financeiro institucional adotando a tecnologia meio que visceralmente, né? Já parte de dentro dos próprios bancos. A ligação anterior, aqui, eu até te peço desculpa aqui que eu cheguei um pouquinho atrasado, era com um player suíço que está olhando para bancos brasileiros para oferecer custódia e plataformas de ativo digital. Então você vê essa adoção, esse interesse do mercado financeiro pela tecnologia, o que eu acho que é o grande fomentador, né, da adoção mundial. Tá bom. Olhando, você já comentou um pouquinho da postura da SEC aí nos Estados Unidos, que eram bem segurando a parte de cripto aí na parte de valor imobiliário, né? A gente veio com o Trump agora no final do ano passado, a mudança, sei lá, da água para o vinho, né? Fala um pouquinho como é que você está vendo essa mudança aí nos Estados Unidos, como é que você tá otimista em relação ao que a gente vai ver para frente em relação a isso também? Super otimista. Assim, eu não tenho, né, vamos só dar um disclaimer, eu não tenho nenhuma afiliação política aqui nos Estados Unidos ou em nenhum lugar, mas o que a gente viu foi uma administração passada, que era a administração do Biden, né, liderada pela SEC e os outros agentes ou órgãos regulatórios nos Estados Unidos. Vale sempre a pena lembrar que, um pouco diferente do Brasil, aqui nos Estados Unidos você tem uma gama de agentes regulatórios, né? Você tem agência de crime financeiro, você tem agência de regulação monetária, você tem a CVM americana, que é a SEC, e mais 10 diferentes sopas de letrinha, que nem a gente estava conversando aqui no começo. Então, existe um pouco dessa briga de quem está mandando, né? É muito cacique para pouco índio. Então, na administração passada, muito liderado pela SEC, era uma situação de falta de clareza, era uma situação de regulamentação anti-cripto, né? Era cada vez menos, podendo fazer menos coisas, e quando virou o ano que o Trump foi eleito, tomou posse, a gente viu uma aceleração completamente 180 graus. Trocou o líder da SEC, né? Teve a saída do Gary Gensler, hoje é o Ueda, que é infinitamente mais pró-cripto, apesar do Gary Gensler ter sido um professor de blockchain na MIT, né? Então, assim, curioso. Essa trajetória dele foi curiosa, né? Porque quando ele entrou, era uma expectativa enorme em cima dele, né? Um cara que está lá, que entende, né? Então, legal, agora a gente vai ter alguém que entende, que vai ajudar, e de repente foi para o outro lado completo, né? Para o outro lado completamente, né? E aí você tem algumas coisas, não para tomar toda a agenda aqui sobre esse ponto, mas são algumas coisas que eu acho que, para quem não acompanha o mercado americano de perto, vale muito a pena refletir um pouco, né? Em 2018, a SEC falou não pode mais emitir nenhuma moedinha. Toda moedinha é valor mobiliário e precisa ser regulado. Então, não é a questão não pode emitir moedinha. Você pode emitir, contanto que você emita ela de forma regulada. O Trump foi e lançou sua própria meme coin, né? E aí conseguiu, em tempo recorde, que meme coins não fossem consideradas valores mobiliários. Né? E tudo bem, não estou aqui para discutir, palmas para ele. Conseguiu. Mas é uma desregulamentação de uma coisa que estava desde 2018, o pessoal quebrando pedra para conseguir encaixar alguma coisa que não fosse considerada valor mobiliário, porque tudo era considerado valor mobiliário na visão da SEC, na regra do Howey Test. E aí você começa a ter avanços que aí eu acho que tudo bem, o meme coin é legal e tal, mas não vai mudar o mundo, porque meme coin agora não é valor mobiliário. Agora, você tem outras coisas que realmente vão começar a mudar o mundo. Você teve a abolição da SAB 121. De custódia, né? De custódia, que é um super game changer, né? Para a audiência aqui que nos acompanha, o que acontecia? Você
O governo americano forçava os bancos a botarem qualquer custódia de cripto no seu balanço. E isso gera um problema não só de risco, né? Você está risco em cima de risco, ou seja, você está com aquilo no seu balanço, você perde, aquilo afeta o seu balanço, e custo. Se você põe aquilo no seu balanço, você tem um custo dentro do balanço que você tem que passar ele para o seu cliente. Então, ali o serviço de custódia fica um pouco desconectado com os outros competidores do mundo. Hoje você não tem mais essa SAB 121, o que possibilita bancos americanos a fazerem custódia. E a gente já tem aí State Street, Citi e outros bancos levantando a mão e dizendo: põe seu cripto aqui comigo que eu vou oferecer custódia. Entendi. Não, essa visão e essa mudança foi muito rápida, na verdade, como tudo que está acontecendo no governo Trump, né? De uma hora para outra ele vira, de uma hora para outra. Essa foi uma que foi bastante favorável. Como é que você está vendo assim? E aí, ok, o mercado ficou muito otimista no final do ano com isso, etc. Tal, mas isso também, ok, a legislação mudou, mas tem um período de até ajuste, adequação, né? Que ninguém estava fazendo nada porque não podia, etc. Agora pode fazer. Então, assim, como é que vai se ajustar a isso? E junto a isso, Alex, tem uma outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, queria ouvir a tua opinião, que é sobre essa discussão de ok, a gente vai estar indo para uma economia tokenizada, com mais tokens aqui dentro, mas a gente precisa do dinheiro representado aqui dentro, né? E aí ele sai falando assim, aqui não vai ter CBDC, aqui vai ser uma stablecoin global, etc., que é um pouco do movimento que eles estão indo aí. E a gente tem dois caras de stablecoins aí no mundo, né? Uma mais perto do governo americano, né? Circle com o SDC, né? E a outra Tether, que está totalmente fora lá e mais focado em Ásia, etc. E tem modelos um pouco diferentes até em termos de rentabilidade, de estrutura, etc. A pergunta que fica é: por que você acha que eles foram para esse movimento de ter mais stablecoins do que CBDC? Muda muito isso daqui em termos do usuário, se for CBDC ou stablecoin na tua visão? Ou é simplesmente quase uma semântica, ou de você, ao invés de ser o Banco Central tocando isso daqui, ele regula alguém que está tocando, no final das contas, para a população fica a mesma coisa? Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu realmente não sei se eu tenho uma resposta correta, mas eu tenho uma opinião. Eu acho que ela é muito baseada na visão do Trump, né, que é uma visão super capitalista, porque quando você insere um CBDC num ecossistema grande como o americano, você tem várias discussões de quem vai controlar o dinheiro. E aí a cultura americana é uma cultura muito baseada, né, na minha soberania, no meu direito de liberdade. E você tem essa discussão de tipo, se existisse uma CBDC, você não poderia mais botar os seus dólares debaixo do colchão. O governo eventualmente poderia dizer aonde que você pode gastar o seu dinheiro, e tem toda aquela narrativa de quem acompanha o CBDC conhece. Não vamos aqui gastar tempo sobre isso. Então, essa narrativa de que, não tendo uma CBDC, você continua impulsionando a liberdade americana, o freedom of speech, o First Amendment e todas essas coisas, eu acho que elas fazem parte da narrativa do Trump. Isso de lado, falando mais da parte econométrica de ter ou não ter uma CBDC, aí eu acho que ele fez uma jogada inteligente, porque é um pouco daquele conceito, né, do Uber ou de outros modelos parecidos com o Uber. Eu vou crescer com o esforço dos outros e com o estoque ou o inventário dos outros. Então, em vez de eu lançar minha própria CBDC e ficar distribuindo ela no mundo, como ela já é distribuída, dólar digital, né? Hoje você tem, assim, se eu não me engano, depois desse quantitative easing, aumentou um pouco o número, mas é menos de 5% do dólar que circula no mundo é papel, né? São todos digitais. Então, assim, ou eu distribuo esse ativo, ou eu uso um modelo tipo Uber, que eu vou crescendo com os esforços dos outros, os carros de terceiros e os motoristas independentes, e vou deixando as pessoas lançarem
stablecoins lastreados em dólar, o que dá uma extra vida ao dólar, para quem acredita na decadência do dólar, isso daria uma extra vida, né, ao dólar. Facilita a distribuição, porque aí você teria que vender bond americano e dólar americano para menos players, né? E você regula eles por cima. Então, você utiliza o esforço de outros para continuar a distribuir o poder do dólar pelo mundo. Eu acho que a convergência dessa narrativa de freedom of speech, free America, com esse modelo de utilizar outros mecanismos, como a USDT, para distribuir o poder do dólar no mundo, faz muito sentido. Eu estava no evento da USDT em El Salvador, até agradecer aqui o Rodrigo Stallone, que me convidou, falando com o Paulo. Assim, hoje a USDT compra mais bond do governo americano que a Alemanha. Tipo assim, é o 7º maior cliente do governo americano. O ano passado foi o 7º maior cliente de compra de treasuries. É bizarro, né? É bizarro. É bizarro. Não, então assim, ele tem um papel muito, muito importante nisso daí. Um outro ponto que eu queria escutar um pouquinho a tua opinião é sobre a parte de redes permissionárias e redes não permissionárias. Né? Então, assim, a gente tem aí as várias redes não permissionárias, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc., e tem a criação de várias redes permissionárias, né? Seja por governos, por empresas, por bancos, etc. Todo mundo criando ali, o que eu chamei num texto há pouco tempo atrás, uma blockchain para chamar de sua. Né? Então, todo mundo criando um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, você tem um paper do BIS falando sobre Finternet, né? Aquelas coisas que a gente vai ter uma internet do dinheiro em algum momento. Como é que você está vendo esse movimento dessa monte de intranets ou de blockchains permissionárias vis-à-vis essas blockchains não permissionárias e um pouco dessa visão de como é que isso vai se juntar daqui a pouco? Eu acho que essa é até uma coisa que eu foco muito num projeto de desenvolvimento, que até por acaso é esse backdrop aqui, que é o Panorama Block, que você vai ter que ter algum movimento de cross-chain, né, que hoje a gente não tem. É real cross-chain que você consegue fazer, ou tirar um ativo de uma chain e botar em outra, ele hoje é feito pelas exchanges, Mercado Bitcoin, Binance, OKX, os nomes, etc. Você pode usar routers também, os bridges, mas na sua grande maioria isso é uma coisa mais para um pessoal bem raiz mesmo de cripto, que usa bridges, etc. Com riscos operacionais grandes. Grandes. Então você vai ter que ter alguma facilitação, que é o que a gente busca no Panorama Block, de utilização de inteligência artificial para fazer essas interoperabilidades ou transações interblockchains. Né? E eu acho que cada vez mais você vai ter essas blockchains para chamar de suas, que é o core ali do seu texto. Você vê o Chase fez isso, né? O JP Morgan Chase fez isso. Você tem o time da ICP na Suíça, que uma das grandes narrativas deles é você poder ter a sua própria subchain com servidores na Suíça. Você tem o time da Avalanche, que uma das principais narrativas da Avalanche são as subchains. Eu acho que as subchains elas têm um propósito muito importante, né? Ninguém que é institucionalizado, ninguém que é relevante no mercado quer ficar expondo o seu livro contábil para todo mundo. Então, você tem uma necessidade ali, um product market fit grande para você trazer essa tecnologia para grandes players de mercado, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que estes se sintam confortáveis de estar utilizando tecnologia entre os seus membros e os seus colaboradores. Eu só vejo crescer. Assim, se eu pudesse, né, fazer uma apostinha, eu faria uma aposta que subchains, parachains e todo esse universo do seu próprio texto, vai cada um ter o seu blockchain. Vai ter muita gente com blockchain para chamar de sua, né? Vai ter muita gente. Como você transiciona isso entre eles, aí é outra pergunta.
Que eu acho que aí que talvez seja o X da questão, né? Como é que vai ser a interoperabilidade disso aqui tudo, né? Porque assim, você vai ter que comunicar, porque senão o negócio não vai funcionar, né? Então, que é um dos grandes dilemas, no final das contas, até da tecnologia, né? Porque você pegar a blockchain, a ideia da blockchain é o seu negócio lá, para botar todos os tokens lá dentro e andar. De repente começar a criar várias, caramba, agora eu preciso conectar elas, né? Então, assim, é uma coisa curiosa essa parte da tecnologia. Alex, eu queria explorar um outro ponto agora, que é a parte acadêmica. Né? Você já está há um tempo aí na academia e tal, e com esse tema. Como é que foi isso aqui lá, quando você foi criar lá essa parte da STO e começar a tocar esse curso aí na UCLA? Como é que você está vendo a receptividade hoje? Conta um pouquinho dessa história para a gente, de como é que foi e como é que está sendo. Assim, cronologicamente, né? Ela segue o mercado. E é super interessante essa cronologia, tanto do interesse dos alunos quanto dos eventos de mercado. A gente começou em 2017 muito por causa da grande apreciação do valor do Bitcoin, né? Que, se você pegar aí o gráfico, saiu de 20 mil naquele ano. Então, 20x. Então, o pessoal, todo mundo, inclusive a universidade, ficou super animado em super tecnologia revolucionária que né, todo mundo vai usar, vamos botar aqui. E o mercado, você está no mercado há tanto tempo quanto eu, ele tem seus ciclos, né? Então, ele quase morreu várias vezes. E esse quase morreu, ele é refletido no interesse dos alunos, né? Bitcoin foi lá para $3.000, o curso não dava mais do que 2 alunos. E aí, quando sobe de novo, o interesse volta. Obviamente, quando a gente começou, é super interessante essa sua pergunta, porque quando a gente começou, acho que tinham 3 ou 4 universidades no mundo que davam um curso relacionado a blockchain, e hoje o Web3, né? Hoje você tem um ranking das universidades no Cointelegraph. Quem tiver interesse em fazer cursos mais focados nisso, então é recomendado, vá lá Cointelegraph, puxa o ranking dos cursos da universidade. Tem mais de 200 universidades no mundo, ou mais, dando curso, que é ótimo, porque você sabe que uma das dificuldades que a gente tem como empreendedor e operador de mercado é encontrar talento. Até aí no Brasil, eu adoro o pessoal da Intel, sensacional, assim. Os desenvolvedores que eu contrato ali da Intel são de calibre internacional. Então, você tem essa exponenciabilidade. Eu acho que talvez o que poderia ter mais é mais gente no lado de negócios estudando o tema. Tá bom. Um outro lado da academia também é os teus pares, né? Professores, quem escreve paper, etc. Você vê mais interesse dessa galera de se atualizar e discutir sobre isso também, Alex? Ou é uma coisa que sei lá, a academia tem muito, a gente fala, muitos egos e muita gente aqui, muita tradição, às vezes inovar aqui dentro é uma coisa às vezes mais complexa, mas como é que você está vendo esse negócio dentro da academia mesmo? O pessoal está vendo isso, está vendo que isso vai ter mais integração, está indo atrás disso daqui também? Tá, e você pontuou muito bem, né? A academia, ela é, por default, né, por natureza própria, ela é um pouco engessada. Então, as pessoas, o acadêmico, ele segue o que ele conhece e ele pesquisa a fundo o que ele conhece, né? Para o cara meio que fazer a tangência e começar a olhar outro assunto, você tem ali meio que um desalinhamento de interesses. Então, não é muito natural que você tenha um acadêmico que pesquisou banana a vida inteira e de uma hora para outra vai começar a falar de laranja. Então, isso sim. Mas a gente tem visto não só um aumento de número de universidades dando cursos de blockchain, até aí no Brasil, como também na própria UCLA, né? A gente começou com um curso na Escola de Negócios e hoje eu dou a aula em 3 escolas diferentes
dentro da universidade. No mestrado de ciências de dados para finanças, que é o nosso UCLA MQE, tentando traduzir os nomes, desculpa, na pós-graduação. Quem foi procurar vai procurar em inglês mesmo. Então no UCLA Extension, que tem um curso que é aberto para todo mundo. Você não precisa ser aluno da UCLA, né? Ele compete com o da Oxford, com o da Berkeley, com o da MIT, que se você quiser um certificado da UCLA em blockchain para negócios, procura lá UCLA Blockchain Certificate, e aí tem um certificado, um programa inteiro de 5 cursos que você faz, você sai certificado. Na minha opinião, é muito legal para quem está tentando fazer uma troca de carreira. Talvez esteja no mercado financeiro ou esteja numa Big Tech, queira ir para uma empresa de Web3, é uma boa. E também dentro da escola de negócios, mas eu não dou aula nas outras escolas, no Computer Science, por exemplo, ou na escola de Direito, também tem cursos relacionados a blockchain. Então, assim, eu entendo que na academia você, apesar de a passos não tão largos quanto a indústria se desdobra, você tem tido cada vez mais oferta de curso. Tá bom. Quando a gente está falando de STO e tokenização, aí, vamos dizer assim, de modo geral, é uma coisa que eu vejo que ela é linear para qualquer segmento. Talvez comece com o financeiro, né, mas afeta todos os setores. Como é que você vê essa capilaridade de tokenização? Então, assim, que setores que você acha que são os que vão ser mais rápidos em ter isso? Que setores vão ser mais lentos? Algum setor que vai ficar fora e que a tokenização não vai afetar zero? Como é que você vê essa discussão de tokenização por setor da economia? Eu acho que, obviamente, os setores que já estão sendo tokenizados, né, e têm liderado essa inovação, são os que vão continuar liderando essa inovação. O setor financeiro, com certeza, e o setor logístico, né, supply chain. Um ativo financeiro não ser tokenizado não faz muito sentido se você evoluir ele para frente, né? Porque a grande vantagem de um ativo financeiro ser tokenizado por um banco é redução de custo de back-office, redução de custo de transação, melhoria dos canais de distribuição. E a gente passa aqui o resto do nosso webinar podcast falando sobre os benefícios. Você tem outras indústrias que, para mim, fazem muito sentido, sim, serem tokenizadas, que o pessoal não fala tanto. Por exemplo, a indústria da música, você conseguir, e já tem várias bandas que lançam a sua música em NFT, o que facilita ao artista capturar os ganhos da sua obra de arte, né? A possibilidade de uma música não ser duplicada ou ser copiada, pirataria. Então, ingresso também para shows e eventos via NFTs, é uma coisa que para mim faz muito sentido. Obviamente, você perguntou outras indústrias, mas a indústria de logística, para quem não acompanha, já está super tokenizada, né? Para quem gosta de logística, eu recomendo dar uma olhada no projeto, que é um projeto liderado pela China, chama OBOR, né? OBOR, que é o One Belt, One Road chinês, que é uma malha de ar, né, aviões, trens, navios, ou terra, mar e ar, toda tokenizada, e já passou de mais de 70 países integrados. Então, faz muito sentido para quem estuda tecnologia que o mundo seja tokenizado. Talvez algumas indústrias muito específicas, tipo culinária ou outra assim, aí talvez eu não veja muito sentido. Tá bom. E aí, você citou um ponto também, que é uma discussão que eu tenho, que talvez é bem de tecnologia, né? NFT ou token, né?
importa, não importa? Você acha que tudo vai virar NFT, tudo vai virar token? Como é que você vê essa discussão? Já colocando que NFT, assim, tem muita gente que tem, de certa forma, preconceito com NFT, porque associa lá os macaquinhos do Bored Ape, né, e acha que NFT é só aquilo, né? Mas como é que você está vendo? Você vê vários textos até, NFT morreu, né? Nunca mais ninguém vai fazer NFT, né? Mas você citou alguns exemplos aí que são NFTs, não tem nada a ver com NFT de arte, né? Como é que você vê o papel de tokens e NFTs aí dentro desse novo mundo? Isso é super interessante, essa pergunta, por quê? Né? Porque, assim, eu concordo com você, tudo é um token. Tanto que a gente vai até trocar o nome do livro para Token Financial Revolution e não mais Security Token, né? Porque tudo é um token. Eu acho que é mais uma questão de narrativa, né? Porque o mercado ele vai crescendo e aí as pessoas têm os seus específicos interesses, e você que vai a muita conferência, etc., imagino que tenha essa percepção. Você vai numa conferência de meme coin, são os caras meme coinzeiros, os caras são completamente diferentes, outra personalidade, outro público se você vai num evento da Fireblocks aí na Baleia, né? Ou um evento do BTG, ou um evento do mercado Bitcoin, fez o Digital Assets Day aí no Teatro da Baleia. É um público completamente diferente. Aí vira aquela coisa de quem torce para o Flamengo, quem torce para o Corinthians, né? Eu chamo isso aqui de tipo o melhor time do mundo, e chama isso, eu chamo isso aqui, mas é tudo futebol. E aí vira um pouco isso de comunidade, que é a grande base da internet, né? Você criar essas comunidades descentralizadas, que não é o seu vizinho, não é a pessoa que mora no seu prédio, não é o seu colega de escola, que você se conecta através de interesses similares e que está do outro lado do mundo. Então, eu acho que essa cultura da internet, de unir pessoas que têm um interesse comum, mas que estão muito distantes e se conectam na internet, ela vai continuar impulsionando esses diferentes verticais, que tudo é a mesma coisa, tudo é token, mas para cada público chama uma coisa diferente. Chama alguma coisa, e no final das contas é aquela coisa que a gente até fala um pouco, né? Que no final das contas você nem precisa saber, às vezes, o que é o que, né? Você simplesmente saber o que vai usar e como é que vai funcionar, né? Se vai ser um NFT, um token, qualquer coisa, é uma coisa que a gente, técnico e coisa, vai ver, né? Mas para a maioria não vai ter. Uma outra visão que você colocou um pouco. Fala, você queria comentar alguma coisa? Não, eu concordo com você, acho que não vai ter, vai ser tudo token mesmo. Uma outra coisa que você comentou em passant, mas que eu queria explorar um pouquinho mais, Alex, é um pouco da ideia de que, ok, para que o mundo está indo para a tokenização, ou seja, mas você precisa de incentivos para entrar para isso, né? Então, assim, a indústria financeira, etc., o que eles estão vendo de incentivos para entrar ou para tokenizar? E aí eu vou colocar minha visão e eu queria escutar um pouco a tua. Eu acho que você tem dois incentivos grandes na parte de tokenização. Um é ganho operacional, né, mais eficiente, mas você precisa de menos gente, menos auditoria, menos coisa, tem um monte de coisa aqui que a gente sabe. O outro é a parte de distribuição, né, novos mercados, novos acessos, mais divisível, acesso a gente com ticket menor, etc. E tal. O que eu vejo, pelo menos nessa fase aqui que eu tenho visto, é uma discussão muito mais de ganho de eficiência. Todo mundo entrando para ganho de eficiência. E essa segunda, todo mundo meio que testando, deixando um pouquinho mais para frente. É assim que você está vendo isso também? Eu acho que é assim, né? Assim que o mercado tem evoluído com as evidências que a gente vê. A gente vê as blockchains permissionadas entre bancos tendo muito mais tração do que distribuição de precatório tokenizado. Faz sentido o precatório tokenizado? Acho que faz super sentido. Acho que o brasileiro médio deveria ter acesso a um produto de alto retorno como esse? Acho que sim, faz super sentido. Você ainda tem um pouco de educação que você tem que quebrar algumas barreiras, conforme a gente conversou. Usabilidade dos aplicativos, então aí você vai ter que ter um player até grande. Eu acho que até tem um ponto aí que é um pouco barreira, que você e eu tratamos muito, que é a barreira educacional, né? Não é colocar Exato. 100% do que você tem num precatório, não faz sentido, mas um pedaço certamente faz, né? Exatamente, né? Então, assim, você tem toda essa evolução da educação financeira que hoje a gente vê aí nos últimos 10 anos através da mídia social,
um monte de influenciador, alguns bons, alguns ruins, mas esse não é o caso. O caso é que, né, existe muito mais conteúdo sobre educação financeira, o que vai fazer com que as massas adotem produtos financeiros mais sofisticados ou menos comuns, como seria a sua poupança ou alguma coisa do tipo. Então, concordo com você. Acho que hoje, assim, os grandes bancos, os grandes players estão vendo eficiência operacional. E aí, essa eficiência operacional sendo solidificada nos seus diversos pontos, aí você consegue realmente distribuir produtos mais criativos financeiros para uma base compradora muito maior, né? Porque aí você vai ter eles integrados nesse sistema. Nós estava falando aqui, eu estava começando a dar uma viajada aqui na parte de as pessoas a comprarem o que elas querem, educação financeira, etc. Afinal das contas, daqui a pouco eu acho que você vai ter um agente de AI que o cara precisa confiar no agente de AI, você joga os teus dados lá e ele já vai meio que saber o que deveria ser comprado para você, né? Eu acho que isso ajuda muito aí nessa parte da distribuição depois, né? Porque você tem a parte de suitability, toda essa discussão aqui que o mercado financeiro tem, à medida que você tiver esses agentes bem programados, né, fica muito mais fácil, porque a pessoa coloca lá e daí ela já compra o token lá, X avos do token no precatório, X avos do título governo, X avos de Bitcoin, e o Luffy já coloca tudo e ele faz, né? Eu acho que essa evolução de AI ajuda muito também nessa segunda passo aqui, né, do que a gente já vai estar tudo lá tokenizado por eficiência operacional e a gente vai para a distribuição, né? Assim, eu concordo gênero, número e grau com você, e é o que eu me dedico hoje nas minhas empreitadas de empreendedoria, é criar esses agentes, né? Porque mesmo para alguém que respira e come, dorme cripto como eu e você, é tanta opção, é tanta coisa que você pode fazer que você fica assim meio que quase em estado de choque, né? As coisas vão andando, você fala, não, peraí, eu vou para cá ou eu vou para lá? Aí, né, você fica meio engessado, assim, tentando tomar uma decisão. Então, a criação desses agentes para poder validar o que está acontecendo e absorver essa informação e digerir essa informação é uma coisa que o ser humano não conseguiria naturalmente, é muita informação. Então, com certeza, a tese de agentes de inteligência artificial como facilitadores de investimento é uma tese que eu acredito muito e trabalho nela para esse desenvolvimento. Eu acho que a gente está aí na margem. Acho que a gente, são poucos anos, a gente vai ver isso já bastante operacional e bastante afetando a nossa vida, né? Então, eu estava esses dias lembrando, o ChatGPT. O ChatGPT a gente começou a ter acesso a ele há 1 ano e meio atrás, sei lá, alguma coisa assim. Caramba, né? Hoje você usa ele para tanta coisa, e não só ele, né? Todos os filhinhos dele, que eu chamo ali de DeepSeek, toda essa nova onda de LLM que veio aqui, né? E esses agentes, acho que é uma coisa que vai integrar muito a nossa vida aí para frente e facilitar bastante, eu acho. Nova grande revolução, acho que é quase perto da invenção da luz, né? Exato, é uma coisa bem disruptiva e bem grande. Alex, a gente tem mais ou menos um tempo que eu tenho aqui, chegamos nele. Eu queria agora te deixar um espaço aí para você dar uma mensagem final para todo mundo e também onde eles continuam essa conversa contigo. Sim, claro. Sempre de novo, um prazer aqui estar na Free Trader. Sempre que precisar, pode me chamar. Acho que a maneira mais fácil de me encontrar é ou no LinkedIn, né? Se botar meu nome, Alex Nascimento Ucla, vai aparecer uma fotinha em preto e branco ali, só mandar um convite, a gente se conecta. E nas mídias sociais, a maioria dos meus handles é o número 7, Alex Nascimento. Como já tem muito Alex Nascimento no mundo, eu botei um 7 ali na frente. Explica por que o número 7, podia ser qualquer número, você escolheu o 7, qual que é o pessoal sempre me pergunta sobre isso. Era porque o nosso primeiro escritório que a gente teve foi na antiga, hoje não mais existe, né, mas chamava Silicon Beach, que era a área em downtown Santa Mônica que as grandes empresas de tech se moveram
depois de 2008, depois da grande derretida do mercado americano. Então, Facebook, Google, todos se moveram ali. E ali se chamava Silicon Beach, para fazer uma contraposta ao Silicon Valley, né, porque era na praia. E o nosso escritório era na Rua 7. Aí a gente começou com as empresas todas tinham um 7 na frente. Entendi. Essa é a real história. As pessoas me perguntam, mas numerologia e tal, você joga búzios. Sempre que você coloca esse nome, eu li o livro de Joseph Safra, cara, que aliás é um livro bem legal, contando um pouco da história dele e tal, da trajetória dele lá de Alepo até virar quem ele virou. E ele tinha o número 5. O número 5 era o número dele. Tudo que tinha que ter o número 5. Então ele passava até de $1 bilhão e $5, só para ter o número 5 sempre em tudo. Assim, no teu caso é menos superstição, é mais história, né? Mais história, assim. Eu curto o número 7, né? Senão não abraçaria ele, mas é mais porque a gente tinha o escritório na Rua 7, 7th Street, Santa Mônica. Tá ótimo. Show. Obrigadão, então, Alex. E vamos Prazer. Demora 2 anos para a próxima, né? Não, imagina. Por favor. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio. Então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até a semana que vem. Tchau, tchau.